Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui dando sequência a esse trabalho de palestras e de entrevistas que eu tenho feito com as pessoas e tem sido bem legal. Estou entrevistando pessoas fantásticas, maravilhosas e hoje não vai ser diferente. Mas antes da gente começar essa entrevista, eu quero agradecer mais uma vez ao meu querido amigo Marcelo Lobato, que mais uma vez gentilmente cedeu o espaço dele aqui, o espaço Antônio Gianelli, localizado aqui na Vila Clementino, próximo do metrô Vila Mariana, onde ele desenvolve trabalhos com dependentes químicos, trabalho de psicoterapia, bem legal o trabalho dele, e depois eu coloco aí o nome bonitinho para vocês terem acesso ao espaço aqui dele, tá bom? Mas eu quero agradecer ao Marcelo mais uma vez de antemão e com certeza nós faremos outras entrevistas aqui. E gente, hoje a entrevista assim é diferenciada, é um assunto totalmente diferente, um assunto que com certeza vai surpreender muita gente, porque para me surpreendeu, nós vamos falar de uma área totalmente atípica no tratamento para dependentes químicos. E nós vamos conversar hoje aqui com o Rodrigo Guedes. Rodrigo, prazer você estar aqui, obrigado pela sua presença. O Rodrigo, ele tem uma história muito interessante, porque antes ele trabalhava com... ele era protético. Ele era protético, trabalhava legal com isso, e aí ele partiu para a astrologia. E a partir daí da astrologia que ele foi se aprofundando, ele partiu para um outro nicho de trabalho. E é isso que nós vamos conversar com ele. Rodrigo, então conta pra gente como é que foi. Você era protético, agora você é astrólogo. Como é que foi essa transição? O que fez você mudar essa trajetória profissional na tua vida? Então, na verdade, eu não era propriamente dito um protético ainda, né? Eu era empresário, tinha um pessoal que trabalhava comigo, inclusive a minha ex-esposa, que era protética, né? Ah, tá. Então a gente tinha uma empresa familiar e dentro disso eu sempre tive uma ânsia, né, de conhecimento, de buscar e tal, e a astrologia surgiu para mim numa questão de realização pessoal, né? Então fui buscar astrologia para me conhecer, para saber dessa arte e tal, por curiosidade, e no decorrer dos estudos, né, ao longo aí de 6 semestres, eu fui percebendo a profundidade que essa ciência apresenta, né? No lance de conhecimento, no lance de algumas respostas que a gente não tem acesso habitualmente. Né? Sim. Então, depois disso, eu percebi que dentro da dependência química existia um espaço para essa ciência desenvolver, para ajudar mais pessoas, né? Entendi. Eu acredito que quanto mais pessoas forem beneficiadas com o lance de se conhecer, de saber mais de si, tomar posse das suas potencialidades, das suas dificuldades também, seja melhor para a recuperação. Entendi. E a astrologia traz isso. Quer dizer, então a parte daquela empresa não existe mais. Então, na verdade, a empresa ficou com a minha esposa. Minha esposa está A gerindo. sua ex-esposa. A minha ex-esposa está gerindo. Entendi. Ah, entendi. E você só atua hoje como astrólogo. Eu só atuo hoje como astrólogo. E como é que é a astrologia para quem não conhece? Porque tem muita gente que está acostumado a ver horóscopo em jornal, em revista. E a gente sabe, né, Rodrigo, que não é só isso. É, como você falou, uma ciência muito aprofundada. Explica um pouco como é que é essa ciência, o que mostra a astrologia, o que você já vem detectando com o teu estudo profundo da astrologia. Então, o horóscopo ele é um braço da astrologia, né? Dá até para deixar os créditos que o horóscopo deixa a astrologia na mídia, né? Então, muita gente só conhece a astrologia através do horóscopo. Só que o horóscopo ele generaliza, né? E a astrologia é muito mais que isso, né? Eu acredito que a astrologia, ela vem o maior benefício dela seja individualizar a pessoa. Então, ela consegue aprofundar e colocar de forma prática e pontual as características da pessoa, o que sente, por que pensa, como atua, quais são as contradições que a pessoa tem, Entendi. por que ela não se entende, essas coisas assim. Traços de personalidade, Isso. características pessoais, coisas assim. Isso. Mas é um estudo muito profundo, né, Rodrigo? Sim, então,
quando eu estava conhecendo, eu precisei fazer o mapa astral, que é a principal ferramenta, né? De todas as pessoas ao meu redor me convencer do que estava acontecendo, assim. Porque toda vez que eu mexia, eu me surpreendia. É mesmo? Então, eu passei a fazer dos meus amigos, dos parentes, Família. eu comecei a fazer de todo mundo, para mim entender o que estava acontecendo, né? Porque de começo é um paradigma, né? Porque a Sim. astrologia ela revela a relação humana com os astros. Então a posição da Lua hoje, a posição do Sol, a posição dos outros planetas, eles influenciam a nossa vida cotidiana. É isso que a astrologia traz. E aí é uma coisa subjetiva. E a gente só consegue perceber através da constatação. Sim. E é isso que a astrologia vem trazendo. Entendi. E aí, o que você já conseguiu perceber, assim, estudando essas, vamos dizer assim, cobaias, família, amigos, tal, né? Bateu tudo que você, ou a maioria bateu, como é que é isso? O que eu acho bem legal assim é que a constatação é a melhor coisa, né? Então eu pouco fico conceituando, explicando o conceito assim, a gente vai direto ao ponto. E aí o resultado assim das pessoas é de se assustar, né? A pessoa fala que às vezes nem ela sabe o que ela sente, né? O porquê que ela pensa daquele jeito, ela esconde até dela mesma, né? É quando a gente vem com a carta natal, que é o mapa astral, e revela para a pessoa de maneira fácil e pontual, ela se assusta, fala, como assim? Como assim, né? Como você sabe disso? Tá? Só de... E o que é preciso para você fazer um mapa astral? Só para ter uma noção assim, de como a pessoa... Não, o mapa astral precisa da data de nascimento, o local de nascimento, né? São Paulo e o estado também, né? Então seria... qualquer lugar do mundo, vai? Isso, qualquer lugar do mundo. E o horário. O horário preciso que ela nasceu. Isso, preciso, porque é uma base de cálculo, né? É um cálculo astronômico, na verdade, né? Então a gente calcula longitude, latitude, para saber a relação dos astros no momento do nascimento. Caramba. É como se a energia que estivesse pairando hoje em relação a tudo que está acontecendo na natureza desse o tom para aquele nascimento. Então, tem um professor meu que ele fala que é como se o céu parasse para receber cada um. Né? É um paradigma, mas relativamente isso que acontece. Entendi. E como que foi essa questão de você aplicar isso no auxílio às pessoas? O que levou você a querer utilizar essa ferramenta para trabalhar com as pessoas? E como você falou, os dependentes químicos, como é que é essa funcionalidade, como que funciona esse trabalho? Então, o padrão do trabalho do astrólogo é fazer atendimento pessoal. Então a pessoa nos individual, procura, né? Individual, a pessoa nos procura e pede para fazer um mapa astral, geralmente é por indicação, né? Teve alguém que fez, que gostou muito e tal, a pessoa tem curiosidade, quer se conhecer. E dentro disso eu percebi que a dependência química, num processo de recuperação, a pessoa precisa se conhecer, né? Tomar posse do que ela é. E a astrologia ela traz isso com maestria. A minha preocupação primeira é não contrapor os tratamentos que estão acontecendo. E não interferir. Não interferir. Exatamente, porque uma coisa não é um auxiliar. Isso. É um tratamento auxiliar. Minha principal preocupação é essa. Até por respeito aos profissionais e também do todo. Sim, uma questão tudo que já ética, vem acontecendo, né? Sim. Então, eu acredito que auxilia. Inclusive, ontem eu estava com uma amiga psicóloga, que ela atende numa das clínicas que eu atuo, e ela não conhecia o trabalho, né? Ela falou assim, nossa, mas me ajudou um monte dentro do consultório. Porque eles já vêm com a base de conhecimento, onde eu consigo atuar de uma forma melhor. Eu achei bem legal ela falar isso aí. É um feedback interessante, né? E você está vinculado a quantas clínicas hoje? Então, hoje... Não precisa citar nomes, só o mesmo número de clínicas que você está atuando. Hoje eu estou em 4 clínicas. 4 clínicas? Isso. Na capital, interior, como é que é? Então, Mariporã, Sorocaba e Mogi das Cruzes. E você roda a semana inteira? A semana inteira. Caramba! E como é que foi entrar nessas instituições? Como é que foi isso? Então, porque gente, não é uma situação que podemos dizer comum, né? Um astrólogo trabalhar numa recuperação de dependentes químicos.
Porque tem toda uma tradição de pensamento, de Alcoólicos Anônimos, 12 Passos e tal, medicação medicamentosa, tem todo um trabalho que já é, né, conhecido, a gente sabe disso, e um astrólogo entrar numa clínica, falar, opa, peraí, o que esse cara está querendo aqui, né? Quer dizer, você deve ter, não sei como é que foi essa receptividade dessas clínicas. Não, de novo, né, eu acredito na constatação, né? Então, eu iniciei numa clínica, foi em Sorocaba, né? Eu conheço o dono de lá, o idealizador daquele projeto, eu chamei ele para um almoço e ele aceitou. E aí, antes dele desligar o telefone, eu falei, precisa que me passe os seus dados de nascimento e horário. Ele achou estranho, né? Eu falei, não, quando chegar no almoço eu te explico. E aí eu expliquei para ele o projeto, quero trazer mais conhecimento, mais recursos, mais recurso, né, de recuperação. E ele meio arredio, mas quando eu comecei a falar das características dele, dentro do mapa astral dele, ele achou sensacional a ideia e eu comecei na comunidade dele, num trabalho voluntário, né, até para saber se ia funcionar, como ia ser a aceitação das pessoas lá dentro, como é que iam receber isso tudo. E aí eu fiz esse trabalho durante 6 meses, né? Voluntariamente. Durante uma semana. Nos primeiros 3 meses eu não recebi nada. Depois eu sentei com ele, a gente conversou, ele começou a me ajudar, pelo menos no transporte, né? Uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo pra gente continuar o trabalho. E aí, no comecinho, cada dia era uma surpresa diferente, porque eu senti meio que receio de falar para as pessoas assim, eu sou um astrólogo, eu vim aqui ajudar você. É totalmente diferente isso. Só que o que eu faço é uma dinâmica em grupo, usando a astrologia. Então, como é que é isso? Eu faço o mapa astral de cada um, então antes eu pego os dados dos meninos, né? E no dia da reunião eu levo, distribuo o mapa para cada um. Inclusive eu trouxe alguns para te mostrar. Legal. E aí eu vou apresentando cada ponto. Né? Então, a posição do Sol no signo de Sagitário, ela quer dizer isso. E no signo de Áries ela quer dizer outra coisa. As pessoas com temperamento fixo, temperamento mutável. E assim eu vou desenvolvendo. Aí eu coloco a posição na lousa e pergunto quem tem aquela posição e o que acha daquilo que eu falei. E aí, para minha surpresa, conforme eu ia falando, as pessoas iam falando assim, eu sinto isso. Comigo também é assim. E aí a gente foi desenvolvendo. E aí cada dia mais é uma descoberta, né? Que a gente vai descobrindo junto. Porque o mais legal é que eu aprendi um monte e venho aprendendo um monte com isso. Porque cada característica, a pessoa me apresenta mais um monte de outras possibilidades dentro daquilo que a astrologia traz. Até porque ele já pegou confiança em você também. Sim, sim. Mas como é que foi a primeira abordagem assim, com esses pacientes? Como é que foi? Tá, a primeira Porque não é também... A gente sabe que tem toda uma resistência ainda. O pessoal pensa que o que esse cara vai fazer aqui? Astrólogo, vai ficar falando horóscopo, essa coisa toda. Eu acho que era essa a mentalidade que tinha, não era? Então, constantemente eu preciso desmistificar, né? Então, antes de explicar, eu preciso... antes de apresentar, eu preciso explicar que é uma ciência, né? Só que quando a gente parte para o campo da constatação, fica mais fácil. Eu percebi isso. Entendi. Porque nos primeiros dias eu perdia muito tempo explicando e conceituando. E quando a gente apresenta o que é... De verdade, na prática, a pessoa quebra a barreira. Porque você não é entrar com teoria, né? É já ir direto ao ponto. Direto ao ponto. Porque eu acredito que o lance da dependência química seja uma característica da pessoa se defender dela mesma, né? Então, ela cria uma habilidade de se defender da vida, né? E a dependência química foi uma dessas ferramentas que ela utilizou. Entendi. E quando a astrologia vem falando do interior dela, antes que ela se apresente ou antes que ela abra para isso, ela fica mais aberta, porque ela está se defendendo. E aí eu apresento para ela uma coisa que ela está escondendo dela mesma. Aí você já quebrou. Aí eu já quebrei, eu já ganhei aí 40% do caminho. É verdade. Porque, eu estava até contando isso ontem. Chegou um menino na clínica, cara de mal, sabe, fechado. E aí eu pensei, isso vai ser difícil, né? Tava bem no comecinho. Aí eu olhei o mapa astral dele, ele é canceriano e tem uma concentração de energia em câncer.
E aí, dentro da astrologia, o canceriano é sensível, emotivo, Olha, que familiar, sabe, preza a família, cuida, gosta de cuidar, geralmente gosta de cozinhar. E aí, quando eu vi isso no mapa astral, eu pensei, não é tão ruim assim. E aí, quando eu apresentei para ele isso, ele se abriu. Olha, Se que abriu, legal, me gente. abraçou, falou, nossa, e aí Gente, virou meu que amigo. show de bola isso. Então, fica mais fácil, encurta o caminho, porque eu já sei a característica da pessoa dentro do conceito da astrologia, é claro, né? Sim. Gente, que show de bola isso. Bem legal. Você deu uma quebrada legal nele. Bem legal. Então, isso acontece constantemente, porque o que eu percebi é que essas pessoas são bem defensivas, né? Até pelo processo que elas viveram, os traumas e tudo que ocorreu no sofrimento do uso de droga, família e tal. Então elas passam a se defender da vida, até delas mesmas, né? É verdade. E quando a astrologia apresenta o que você é de natureza, fica muito mais fácil. E como é que foi a receptividade de outras pessoas da equipe? Porque tem toda uma equipe, né? Tem psicólogo, tem psiquiatra, tem enfermeiros e tal. Como é que foi essa aceitação também? Você teve que quebrar um pouco essa... Assim, os profissionais são mais abertos, né? Até por trabalhar no meio, são pessoas que a gente consegue conversar e apresentar. E aí, não querendo ser repetitivo, mas já sendo, a constatação não tem argumento, assim. Então, eu não me lembro de ter explicado o conceito da astrologia, mas os profissionais me procuram por perceber o resultado dela. Que legal. Isso é muito dentro legal. das comunidades, assim. Então, inclusive, nas comunidades eu tenho uma lista para fazer mapa astral pessoal, individual, dos profissionais. Eu estou com a agenda meio que já cheia, tendo que encaixar eles para fazer. Olha, que legal. Porque eles se interessam e querem saber. Tem uma história bem legal. Nessa primeira clínica aí, um dos monitores do signo de Escorpião. E geralmente a pessoa que é do signo de Escorpião, ela não se mostra, né? Ela meio que fica ali, né? Não mostra o que sente, assim, ela é mais introspectiva. E também não gostam de se revelar, né? Se sente vulneráveis, assim. E aí ele fala, não, hoje eu vou assistir sua reunião. Hoje eu vou lá. Eu falei, não, pode vir. E aí quando eu comecei a falar do signo de Escorpião, né? Que é intenso, sente muito, guarda as coisas para si, demora para esquecer as coisas, nunca esquece de nada, guarda a raiva das pessoas, por o sentimento que tem, sabe? Todos esses lances assim, porque o Escorpião é forte, né? Então tem a intensidade, tem todas essas coisas, e um monte de outras coisas, né? E aí ele tava meio que na porta, ele andou um pouquinho para trás e fez sinal para mim assim... Chega, não fala mais nada. Aí depois no final eu fui conversar com ele, ele falou assim, não, você estava falando tudo de mim? Depois nós conversamos em off, mas na frente de todo mundo não. É bem legal. Sensacional. Bem legal. Sensacional. E aí assim, a gente vai brincando e vai falando e vai descontraindo e aos pouquinhos a gente vai chegando mais perto da pessoa, né? Ajudando ela a se acessar, na verdade, né? Antes da gente continuar nessa questão, você trouxe alguns mapas para mostrar para a gente, sim. Isso? Você pega lá, por gentileza, pega lá para a gente poder mostrar. Gente, olha que interessante tudo isso que o Rodrigo está falando. Totalmente novo, totalmente atípico do que a gente está acostumado a trabalhar em dependência química. Para quem sabe, eu trabalho com dependentes químicos. E quando eu conheci o Rodrigo, conversei com ele, foi fantástico. Por isso que eu trouxe ele para mostrar isso para vocês. E até onde a gente saiba, esse trabalho praticamente é pioneiro aqui em São Paulo, no Brasil, etc. Então, por que não mostrar uma questão diferenciada para vocês que também trabalham, sejam dependentes ou outros pacientes, eventualmente, porque isso é legal porque dá para ver que a gente está evoluindo quanto à questão de formas de tratamento dos pacientes, né, Rodrigo? Eu tenho conhecido pessoas que trabalham com yoga no tratamento de dependentes químicos, mindfulness,
outras técnicas alternativas, Bem legal. né? Então, a astrologia que o Rodrigo está trazendo, para mim está sendo fantástico essa novidade e por isso que eu quis trazer para vocês. Então, Rodrigo, mostra um pouco e mostra lá para o pessoal como é que é o seu trabalho, como é que funciona ali meio... aqui no caso é um mapa astral. Então, esse é o mapa astral, né? Aproxima um pouquinho mais para o pessoal ver. Então, legal. Isso é uma digital cósmica da pessoa. Então, primeiro, eu tento deixar acessível a astrologia, né? Então eu tento sempre desmistificar. Então é um estudo bem aprofundado, mas sendo prático, a astrologia ela fala da natureza. Então a natureza ela tem seu ritmo, não fica longe. Cada época do ano é bom para determinada fruta, é bom para determinada planta, e a humanidade também não foge disso. Então cada época do ano nasce pessoas com determinadas características. Uhum. E assim vai acontecendo. É o ritmo da natureza. Entendi. E a astrologia ela estuda isso, né? Entendi. Como que a nossa humanidade reage ao todo. Entendi. Né? Então, quando a gente apresenta isso para as pessoas, o que eu acho mais legal de tudo é que a pessoa fala assim, nossa, eu sinto isso e nunca consegui falar, sabe? Você consegue... acessar ela antes que ela se abra. O inconsciente dela também, digamos. Isso, total. Olha, que total. legal. E esses mapas que você tem aqui, ele tem uma série de mapas aqui, gente. São dos pacientes que você atende. Essa pasta aqui, porque eu divido por pasta, para não me confundir, né? Tá. Aqui tem por volta de 20 mapas. Esse aqui é de uma instituição feminina, que eu atendo de quinta-feira. Só feminina? Só feminina. Dependentes químicas? Dependentes químicas. É uma comunidade terapêutica, né? Então é o mesmo trabalho. Eu vou lá, distribuo o mapa para as meninas e a gente vai falando das características. Entendi. Uma coisa peculiar é que em todos os mapas, eu ainda não fiz um estudo, eu estou para fazer um estudo até para apresentar com mais profundidade, mas a maioria tem excesso de características, né? No sentido que assim, a pessoa ela é muito sagitariana, ela é muito geminiana, muito porque não só o signo dela, mas os outros astros estão naquele mesmo signo, então isso dá um excesso daquela energia. Então, por vezes, a pessoa tem dificuldade de lidar com ela mesma. Entendi. Então, onde estava falando com a menina, ela é muito expansiva, muito atirada, fala em tudo e quer se envolver em tudo e tudo ela sabe e sabe, fica egocentrada. E aí, o que eu vejo é um padrão de recuperação dentro do meio, né? O que eu percebi antes. E aí, isso também foi um dos motivos que eu trouxe a astrologia. Entendi. Porque eu não acredito que a pessoa vai se transformar em outra pessoa. Eu acredito que ela pode evoluir dentro do que ela já apresenta. Então, quando eu coloco um padrão de recuperação, eu desumanizo. Porque é como se eu tentasse transformar a pessoa em outra coisa. Entendi. E na verdade, o que eu acredito é que ela pode aperfeiçoar o que ela é, depois que ela se conhecer. Tem muita gente que pode perguntar assim, né, Rodrigo? O que é que a astrologia tem a ver com a dependência química? Né? Não sei se você já teve alguém que perguntou isso. Como é que é isso? Então, a astrologia é o estudo da humanidade. Né? Então, a maioria das pessoas que procuram um astrólogo, elas estão com algum tipo de problema, né? Ou elas querem ter mais facilidade para tomar suas decisões. Uhum. Né? Isso é o de praxe. E a pessoa que está doente, né? Dependência química é uma doença. É uma doença. Ela está com dificuldade de lidar com ela mesma, né? Então, a astrologia ela vem de uma forma trazendo consciência dela mesma. Porque qualquer tipo de patologia se começa tratando pela consciência do paciente, eu acredito. Sim. E é isso mesmo. Nesse campo da dependência química, a gente só tem a consciência. Não tem outra coisa a fazer. Ou a pessoa toma consciência do que ela é
e do que ela representa para ela mesma, no conceito social, da responsabilidade dela com ela mesma, ou não tem o que fazer. Eu costumo brincar que é uma porta que se abre por dentro. Se a pessoa não quiser se recuperar, não tem quem faça. Uhum. E com a astrologia, mais uma ferramenta para apresentar para ela conhecimento sobre ela mesma, para que ela decida tomar responsabilidade de si mesma. Porque por vezes a pessoa não tem conhecimento dela mesma e se clausura No mundo dela. no mundo dela. Uhum. Ontem eu estava falando disso, porque eu acredito que o fator uso de droga seja a consequência dela não conseguir lidar com a humanidade dela. Eu acredito nisso. Entendi. Isso é Pela sua particular meu, experiência. pela minha experiência. Então, para ela se recuperar, eu acredito que ela precise aprender a lidar com a própria humanidade. Acho que seja um dos caminhos. Entendi. Porque eu estava falando para as meninas ontem que o fato de parar de fazer o consumo é pouco. Porque tem toda uma humanidade para ser lidada. Sim. Responsabilidade, parte emocional, filho, pai, mãe. Família, né? Família, a vida cobra isso. E como é que lida com isso? Não dá para mim chegar pro gerente do banco e falar assim, eu parei de usar hoje. Porque a vida vai cobrar a responsabilidade. Sim, exatamente, porque ele vai ter que mudar todo um padrão de vida, né? E aí a astrologia ela traz, não é que ela traz, é mais uma ferramenta para a pessoa conseguir se acessar. Porque o que tem muito é um vitimismo. Como assim? No sentido da pessoa falar assim, não, é que eu sou doente, eu tenho agora você falou uma coisa interessante. Eu tenho a doença de adicção, e eu sou doente. Eu sou um adicto, eu sou um nóia. E vira uma coisa não tem mais assim jeito. Então, é um autoestigma, né? Isso. Então, o que eu acredito é assim, não desmerecendo e nem contrapondo isso. Mas antes da adicção, a pessoa é humana. Você falou então, uma frase fantástica. Então, por exemplo... É o que eu sempre digo. Cada signo, só para a gente conseguir entender o que a astrologia traz, ele tem seus pontos positivos e pontos negativos. Então, o sagitariano é muito inteligente, busca evolução, e a sua parte negativa é arrogância e falta de responsabilidade. O geminiano também tem sua parte positiva e negativa. O taurino também, todos têm suas peculiaridades. Sim. Né? E aí, dentro de um conceito de evolução, a pessoa não vai mudar o que ela é. Ela vai trazer a essência dela para um lugar onde seja positivo para ela. Sim. E aí, quando a pessoa se coloca como doente, ela... É difícil, né? Ela perde a humanidade, porque então você não tem mais nada para melhorar. Você é doente, ponto. Nossa, fantástico. E aí a astrologia traz assim, não. E tanto é que quando eu começo as dinâmicas assim, eu já me apresento falando que eu não vou falar de doença. Não porque eu vim falar de astrologia, falar de humanidade. Então, vocês vão ter consciência da doença, tem outros profissionais que vão vir aqui falar da doença, como que ela age, como que ela faz, mais capacitados. E eu vou me preservar falando só de humanidade. Então a gente não fala de tempo de uso, coisas relacionadas ao uso. Porque eu acredito também que no uso a pessoa perca a humanidade dela. Sim. Então não tem parâmetro. Perde a essência. Perde a essência, né? O que eu vejo é que a pessoa ela vai para um estágio animal, né? Sim. E aí eu começo a trazer para ela que assim, peraí, você é doente, mas esse aqui é seu. Sim. Então, separar. Uhum. A pessoa tomar posse do que ela é, tomar consciência. Entendi. E o resultado é bem legal, porque a pessoa fala, nossa, eu sempre senti isso. É verdade. Então, ela por si só já passa a se reconhecer. Cria um insight. Sim, começa a se olhar e perceber a diferença. Entendi. Ontem eu estava falando com a moça, e aí, dentro do perfil dela, eu apresentei um excesso de racionalização, onde a pessoa fica, passa muito tempo pensando, e não toma ação. E ela falou para mim que achava que isso era resultado da adicção.
E se eu tenho um estudo que apresenta que isso é a humanidade da pessoa, então ela, além de ela passar a se olhar com bons olhos, ela também se dá a oportunidade de melhorar. Porque é isso. É o lance de se conscientizar, né? Gente, que não é interessante tudo isso, gente? Fantástico tudo isso que o Rodrigo está trazendo. E, Rodrigo, eu tenho duas questões em uma. Vamos lá. A questão é, você faz todo um mapa astral. Sim. E apresenta para o paciente. Sim. Ok. Você faz um mapa astral só e dá sequência a um trabalho. E quantas sessões você... aliás, por quanto tempo esses pacientes ficam internados nessas casas? Você vai tratando ela enquanto ela está internada? Seria Sim. isso? Assim, uma das minhas outras preocupações é não interferir no processo que já existe dentro da comunidade. Sim, sem dúvida. Então, uma questão ética até, né? Também, né? Então, depende muito. Tem comunidades que são 6 meses, outras são 4 meses, outras são 9 meses. 1 ano. 1 ano, e varia muito. E eu também não entro nesse aspecto. Mas a astrologia ela traz a consciência de si mesmo, o autoconhecimento. E isso é estudo para a vida inteira. Não existe ninguém que fale, eu já me conheci totalmente. Não, assim. isso é utopia. A pessoa ela vai... Isso é utópico. Porque também depende da vivência, né? Claro. Então, assim, o mapa astral, para você ter uma ideia, quando eu faço atendimento individual, em média demora 2 horas a apresentação do mapa astral para a pessoa. Para cada pessoa? Para cada pessoa. Isso, 2 horas? 2 horas. Isso passando por todas as características. Caramba! Porque para cada assunto são mais de 1 livro. Então, daria para ficar horas. Mas a gente vai nos pontos principais, onde a pessoa vai acessando. Ficar focada, né? O foco dela. Só que dentro dessa dinâmica, a gente poderia ficar tempos falando. Entendi. De cada característica e tal. Só que tem um dos pontos que, só para a gente entender um pouco, né, que existe o signo da pessoa, existe o ascendente, então o signo é a essência dela, o ascendente é como ela se mostra, a posição da lua dentro desse conceito é a parte emocional dela. Entendi. E fora as outras características. Só que a gente vai passando por cada ponto. Então, por vezes a pessoa tem o signo taurina, o signo de touro, o ascendente no signo de virgem e a parte emocional está no signo de leão. Então, ela por si só já tem as suas contradições. Olha só. Já não consegue lidar com ela mesma. É como se ela sentisse uma coisa onde a sua própria essência fosse contra. Isso é a coisa mais comum. Quer dizer, você tem que explicar de uma forma lúdica, né? Sim, que eles entendam. Sim. Então, a gente vai indo aos pouquinhos. E cada semana você trata o que com eles? Essas características? Sim. Como é que foi a semana deles? Aí você levanta essas características? Na verdade, sou pontual. Então, em que sentido? Eu levo o mapa astral, então... Toda sessão você leva o mapa astral? Toda sessão eu levo o mapa astral. Então, eu distribuo e a gente vai evoluindo dentro de cada característica. Então, no primeiro momento eu falo dos elementos. Então, o elemento fogo é a expansão. Entendi. E aí vou indo. Depois eu falo da essência. Depois eu falo da parte da lua, que é a parte emocional, como funciona. Só que o mais legal é a dinâmica. Então, conforme eu apresento cada característica, as pessoas vão se identificando e vão se colocando. Então eu falo, quem tem a parte, né, a lua em Áries. A lua em Áries quer dizer a pessoa que é impulsiva, emocionalmente ela precisa de disputa, essas coisas, né? E a pessoa fala, eu tenho. O que você acha do que eu falei? Eu sinto isso, por isso que outro dia com a minha mãe aconteceu isso. Aí eu também aprendo com isso, que ela me apresenta a vivência. Sim. E aí eu vou passando, a lua em touro. E aí a gente vai fazendo essa dinâmica, as pessoas vão se colocando. Que legal. E o mais legal é a pessoa se colocar. Assim, e aí por vezes ela não entende o que eu quero dizer. Ela fala, não entendi, eu acho que não é isso não. Ela fala, o que você não entendeu? Eu falo, não entendi isso. Ela fala, e se for isso aqui? Né? Eu falo a mesma coisa com outra linguagem. Ela fala assim, entendi agora. Ou então chega no final da reunião, ela me preocupa assim, eu pensei que não era, mas eu lembrei.
Porque ontem a menina falou assim, que tinha uma posição que falava que ela, dentro de um relacionamento, ela busca a satisfação material. Que é isso, depende de cada pessoa, né? Cada pessoa busca o que ela tem dentro, Sim. no externo, então isso que a astrologia traz, essa individualização. Sim. E aí na hora que eu apresentei, ela falou assim, eu não sei, eu acho que não. Eu falei, não, tudo bem, a gente continuou. Aí chegou no final e falou assim, realmente, sabe que eu lembrei de uma coisa? Que toda vez que meu namorado me dá as coisas, eu fico exigindo mais dele e tal, então ela mesma se acessa. Olha, que interessante. Se coloca. Então isso vai construindo uma consciência, né? E no processo de recuperação do dependente, isso também a pessoa ela cria mais consciência. Sim. Através do que ela deve ou não deve fazer na vida dela. Sim. Não vou recair, não quero recair, sim, coisas desse tipo. Porque assim, a astrologia ela traz um ponto de realização. Então, o que existe é um padrão. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é todas as pessoas que vão se realizar com dinheiro, com relacionamento, com conquista, com viagem, tem uma gama de coisas. E a astrologia ela traz exatamente a realização do indivíduo. Então, tem um rapaz... Porque conforme eles vão saindo das comunidades, a gente vai se acompanhando, né? Então, por vezes a gente marca... você faz fora também. Sim, a gente marca o individual e a gente vai se acessando. Legal. E aí tem um menino que eu falei com ele recentemente, ele é capricorniano. Então, o capricorniano, ele precisa construir, precisa se realizar. Essa é a essência dele, né? Então, isso é necessário para ele se sentir bem com ele mesmo. E em contrapartida, ele tem outros aspectos dentro do mapa dele que puxa para a área familiar dele. Então, cria uma dualidade. Então, eu contando para ele desses pontos, ele me relatou que quando ele busca a ascensão profissional, ele sente que está largando a família. Isso é dele. É dele. E quando eu apresentei isso para ele, que essa dualidade é sua, você precisa aprender a lidar com ela, não é uma coisa externa, ele ficou aliviado. Porque até então ele tinha conflito em sentir isso. Mas quando eu falei assim, então, é isso aqui, isso é seu. Ele falou, nossa, você não sabe como você me ajudou. Porque eu sempre senti isso e nunca soube isso é fantástico. Explicar e nem contar pra ninguém. E aí ele vai me contando os casos, consegui entrar em tua empresa, consegui. Então a gente vai se falando. Aí o retorno é fantástico. Aí a gente vai construindo, né? A gente não, na verdade ele vai construindo. Porque depende dele. Sim. Pra mim é só um privilégio de fazer parte também, né? De ser mais um pedacinho que pode ajudar. Dentro dos outros profissionais, é claro. E aí tem você trata junto com a dependência as comorbidades também, né? Quer dizer, depressão, ansiedade, alguma outra patologia, não sei se mental entra aí também, porque a gente sabe que a droga também causa uma série de problemas mentais também. Isso aparece para você lá? Como é que é isso? Então, ou é a parte, você trata a parte isso? Que é uma linha bem tênue. Sim. Né? A questão dessa peculiaridade, né? Então, por vezes, isso é desenvolvido com o uso e por outras vezes isso é nato da pessoa. Então a gente consegue perceber isso. A gente vai desenvolvendo aí entre os outros profissionais que também fazem parte, né? E você faz reunião com todos esses profissionais? Sim. A gente se ajuda, na verdade. Né? É verdade. Então, eles me ajudam a entender o que é essa parte clínica, quais são os inputs do uso dos medicamentos, o que eles estão apresentando. Em contrapartida, eu falo do que eu estudei, do que eu sei, que é a parte da natureza. Então, eu acredito que juntos a gente tem mais possibilidade. Sim. Acho que é isso, né? Mas o que eu vejo assim... Eu não sei, porque hoje em dia, pode ser uma visão unilateral minha, né? Mas hoje em dia, parece que não se pode mais sentir, né? Então, você falou uma outra verdade agora.
tristeza é para ser sentida, raiva é para ser sentida, alegria é para ser sentida. Então, e principalmente botar para fora. Sim, isso é a coisa mais natural. Mas a pessoa trava, né? Então, existe um padrão, acho que eu posso dizer social, onde a pessoa não está preparada para os seus próprios sentimentos. Seus próprios conflitos, né? E aí, seus bichos, né? Quando ela não se permite a sentir, o resultado, o que eu vejo, é a patologia. Uhum. Então, o que eu falo muito é isso, assim. Então, é assim, tá triste? Então é isso. É só isso, é só tristeza. Pronto. Sente, ela vai passar. Tá com raiva? Então, assim, a gente não precisa reagir ao que sente. Mas negar o que sente é se mutilar. Sim. Né? Nossa, você falou muita coisa legal e muita verdade. Então, eu acredito que seja isso. Então, a astrologia também traz isso. Fala assim, então, é isso só. Uhum. É só tristeza. Sabe? Simples assim. Simples assim. Porque, aí a pessoa, ela... o que eu acredito é que a nossa responsabilidade seja se realizar. Então, eu não consigo ser pai, eu não consigo ser marido, eu não consigo ser um profissional se eu não estiver bem comigo. E o que eu vejo muito, principalmente dentro desse campo de dependência química, é as pessoas trocarem os papéis. Então, a pessoa ela passa a usar a profissão dela para negar a si mesma. Passa a usar o casamento para negar a si mesmo. Passa a usar os filhos para negar a si mesmo. Sempre o externo, né? E aí começa a entrar em conflito porque não tem consciência que ela que está causando aquilo. Sim. Então, é como se... E tem outra coisa engraçada também. Dentro desse campo da dicção, a principal característica que eu enxergo é o auto-engano. É verdade. Mais nocivo até que o próprio uso. Que a pessoa tem a habilidade de negar a sua realidade com qualquer coisa. Ela cria situações, ela cria mundos e na verdade, as falências, né, são resultado disso, né? Como se a vida falasse assim, então, o que você está vivendo é mentira. Vou te apresentar a realidade. Porque a vida, ela faz isso, né? Exatamente. A vida nos apresenta a verdade. E a dicção, ela tem essa característica, o auto-engano, né? Então, por vezes, a pessoa, ela usa a própria abstinência da droga para se enganar. Então, ela acredita que o fato de parar de usar droga, então tá tudo bem. Tá tudo certo. Não preciso atuar mais na minha vida. E aí a vida vem e apresenta para ela assim, então, tem conta para pagar, tem responsabilidade, Sim. tem realização. Você tá feliz com você? Então, essas coisas que é para todo mundo, não foge a regra. É verdade. E a astrologia traz isso em uma outra linguagem, né? Sim, sem dúvida. Gente, olha, é que o tempo passou muito rápido, Rodrigo. É verdade. Com certeza nós vamos marcar outra conversa. Vamos sim. Porque eu tô achando o seu trabalho... Gente, mas tem história, tem muita eu não tenho a mínima dúvida disso. Vai embora. Mas assim. você está realizando um trabalho, sim, para mim é fantástico. Sim. Fantástico. Você está tendo sucesso naquilo que você está fazendo. Confesso novamente, quando eu conversei com você eu era totalmente leigo. A questão da astrologia que você está levando para essas casas, essas comunidades, e o sucesso que você está tendo é mais do que fantástico, porque a gente sabe que trabalhar com dependente químico não é fácil. A família não é fácil. A recuperação não é fácil. Mas você está trazendo uma ferramenta complementar, quer dizer, faz parte de uma terapia holística, acredito eu, né? Vamos dizer assim, né? Na verdade é uma ciência, né? É uma ciência comprovada. E a sua conversa hoje, o que você trouxe, desmistifica uma série de visões que com certeza muita gente tem, que possa estar perguntando, então você está falando que tal característica do signo é isso? Então como é que será que eu sou? Como é que será que... isso, né? exatamente isso. Né? Mas não é só isso. Tem todo um estudo aprofundado, ele tem aqui, ele mostrou assim meio rapidinho para vocês o mapa. Só para fechar o conceito, o que acontece é assim, então, você está falando de natureza, e aí dentro de um lar existe pais que são de determinadas características, né?
E aí eles não têm consciência disso, simplesmente vivem. E aí vem uma criança com característica totalmente diferente. Sim. Isso acontece muito. E aí essa criança, ela nasceu para dar o fruto abacaxi. Os pais, por não conhecer e acreditar que outra coisa seja melhor, começam a condicionar, e até a sociedade, a essa pessoa que o abacaxi dela não é legal. Entendi. E aí ela começa a aprender a se negar Uhum. por falta de consciência. E aí vai se iniciando os conflitos, né? Sim. Porque na verdade a astrologia ela é imoral. Então não existe nada certo nem errado. Existe a pessoa estar bem com ela, estar confortável com o que ela é, confortável com o que ela acredita, as suas ideias, os seus valores. Não existe um tem que ser, um tem que fazer. Está bem com você? Porque não só a astrologia, acho que o seu trabalho, os profissionais, acho que é isso. É a pessoa olhar no espelho e estar feliz com o que ela é. Sim. E se conhecendo, isso fica muito mais fácil. Isso é verdade. Né? Muito bem. Rodrigo, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas do que você vem assimilando com tudo isso, o que você acha que é importante transmitir para as pessoas dentro do trabalho que você desenvolve e o que tipo uma dica para as pessoas, assim, como você já falou várias coisas, como você acabou de falar, aliás, tudo que você falou foi muito legal, show de bola, mas passa uma mensagem positiva para as pessoas em cima do seu trabalho. Não, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade. Imagina, quem agradece sou eu. Porque eu, particularmente, eu adoro falar disso, né? Não, você fala com uma propriedade fantástica. Eu me descobri, na verdade, né? A astrologia, ela... cada vez que eu estudo, que eu encontro, que eu falo, eu sinto como se fosse um reencontro, na verdade, né? Então, pra mim é um prazer. E aí, a mensagem que eu quero deixar é que a vida é para ser vivida, é para ser experimentada, é para ser, sabe, na sua totalidade, porque o que tem é um padrão social, de que tem que ser seguido, tem que fazer, e sabe, 8 horas de jornada de trabalho, é tudo muito corrido, aqui em São Paulo a gente sabe, é tudo muito maçante, tudo mecânico. Tudo mecânico, sabe? E cada vez mais nós estamos vendo que não está funcionando. Porque cada vez mais se aumenta as patologias é verdade. Vinda disso, de estresse, E na verdade, assim, o que eu pergunto sempre é pra quê? Qual que é o objetivo? Então a pessoa ela se desgasta e para chegar aonde? Você vai fazer o que com isso? Então é um carro, é um acaso? Não estou aqui fazendo aqueles discursos de que a pessoa que está livre do material, que... Não, faz parte, né? Mas o que eu estou dizendo é que assim, para quê? Qual que isso te dá Satisfação, isso te deixa feliz, o que te realiza? Acho que é isso, né? Porque por vezes a pessoa... Foi bem legal assim, para resumir. Eu não acredito que esteja nada errado. Por vezes a pessoa está procurando satisfação no lugar errado. Entendi. E a vida, ela dá a resposta, que é como se ela falasse pra gente assim, então, você está buscando no lugar errado. Volta, refaz, reconstrói isso aí. Acho que a dependência química também, isso eu falo pros meninos, né? Assim, se vocês chegaram até aqui, é porque as escolhas não estão legais para vocês. Tá? Então vamos refazer, né? Sim. Acho que é isso. Acho que a gente pode refletir e ver se as nossas escolhas estão sendo boas para nós mesmos. Acho que é isso, né? É simples, na teoria, né? Na prática é outra história, né? Mas a gente aprende a simplificar também. Mas é um caminho, né? Sim. É um caminho. Gente, é isso, olha. Show de bola, fantástico. Espero que vocês gostem e tenham gostado, porque para mim tudo que o Rodrigo falou foi fantástico. Dá para ver que é uma pessoa muito humana, uma pessoa que leva muito a sério o seu trabalho, é uma pessoa que está ajudando várias pessoas dentro da nossa área também. Quer dizer, está conseguindo resultados fantásticos. É lógico que as dificuldades com os pacientes existem, mas os resultados são fantásticos.
Então, essa prática da astrologia para a dependência química está sendo um trabalho realmente muito diferenciado e eu tenho certeza, Rodrigo, que você ainda vai fazer muito sucesso com isso, porque você falou muita coisa que é para a gente pensar, é para a gente refletir, a questão da humanidade, a questão dos nossos valores, das nossas crenças, da nossa vida. Então, fica aí um recado para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim que eu postar o vídeo, vocês podem mandar suas dúvidas, suas questões. Se vocês quiserem o contato dele, vocês escrevam aí. Ele me autorizando, eu coloco o contato dele para vocês também, tá? Mas para mim foi fantástico e eu tenho conversado com pessoas cada vez mais fantásticas. E como você falou, Rodrigo, que aprende, eu também estou aprendendo muito com vocês, que são pessoas que estão trazendo um diferencial muito grande. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso no seu trabalho. E a gente vai marcar, com certeza, mais uma outra entrevista. Nós vamos explorar mais isso daí, porque isso daí é muito legal. Para mim vai ser um prazer. Muito obrigado e sucesso para você. Obrigado. Obrigado, gente. Fiquem com Deus e na próxima entrevista nós estaremos aí, ok? Um grande abraço, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.